castelo forte é o nosso Deus. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Salmos. Eu ia falar sobre os Salmos 96, mas mudanças ocorrem na vida do pregador quando o Senhor direciona para o outro lado. Então, eu vou estar pontuando alguns aspectos do Salmo de número 22, e eu vou estar lendo o texto. É um texto longo, então eu vou tentar fazer uma leitura bem vagarosa e que você esteja atento. E quando nós pensamos em exposição bíblica, em pregação bíblica, a leitura do texto é fundamental. E a compreensão daquilo que o texto quer nos ensinar, sobretudo, uma vez que nós temos a Bíblia como a revelação especial de Deus, é Deus falando conosco. Então, recomendo sempre um papel, uma caneta, fazer anotações. Na leitura do texto, a gente pode ouvir a voz do Senhor, uma vez que o Espírito Santo é quem inspirou o texto que está sendo lido nesta hora, embora nós tenhamos a tradução do texto inspirado. Sofrimento e vitória do Messias. Mestre de canto, segunda melodia, Corça da manhã, Salmo de Davi. Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de mim, de minha salvação, as palavras do meu bramido. Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livrastes. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrontam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste estando eu ainda no seio da minha mãe. A ti entregarei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe. Tu és meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima, e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramai-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercaram, uma súcia de malfeitores me rodeia, traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e das presas do cão a minha vida. Salva-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. A meus irmãos declarei o teu nome, cantar-te-ei louvores do meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, louvai-o, glorificai-o, vós todos, descendência de Jacó. Reverenciai-o, todos, posteridade de Israel. Pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas ouviu quando ele gritou por socorro. De ti vem o meu louvor na grande congregação, cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer, fartar-se-ão, louvarão o Senhor, os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão dos confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações. Pois do Senhor é o reino, e é ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele.
até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá, falar-se-á do Senhor a geração vindoura, hão de vir anunciar justiça dele ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Vamos ler o verso 28 juntos? Vamos lá? Pois do Senhor é o reino, e é ele quem governa as nações. Senhor Deus, nosso Pai, rogamos que Tu venhas falar conosco por meio da Tua palavra nesta hora e usa-nos, ó Deus, conforme o Teu querer. O vaso é imperfeito, mas a palavra é perfeita, é santa, é pura. E, ó Deus, a despeito de nós, o Teu Santo Espírito pode trazer entendimento e trazer alento, orientação e salvação a cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Salmo de número 22 é um salmo messiânico, também chamado de salmos profético. É um salmo de Davi. E é interessante que Davi viveu cerca de 1000 anos antes desses salmos ter sido evidenciado, ser realizado na prática. Ou seja, ele fez uma profecia, um anúncio desses salmos 1000 anos antes. E quando no tempo e na plenitude dos tempos Jesus Cristo veio, Jesus veio, cumpriu exatamente aquilo que os salmos está nos apresentando. Portanto, ao olhar a longevidade, o período de tempo em que os salmos foi escrito e o seu cumprimento, nós temos uma palavra profética e que, numa análise dos estudiosos, é tão profunda e tão concreta em relação àquilo que os evangelhos vão falar sobre o nascimento, a via crucis, o momento de crucificação, de julgamento de Jesus, bem como a sua ressurreição. Parece que são detalhes que são trazidos lá por Davi e que vão se cumprir nas suas minúcias. Portanto, irmãos, é um salmos profético. Eu poderia também pensar nesses salmos como um salmos que fala acerca do Filho do Homem. Um salmos que apresenta Jesus, um Jesus que se identifica com a raça humana, com cada um de nós, um Jesus que se identifica com pecadores, que se fez carne, como nós, hoje pela manhã, e bem como na nossa liturgia, expressamos a ideia do Cristo encarnado, daquele que se fez homem, e tal qual no concílio de Calcedônia, um dos concílios que vai fazer um estudo teológico sobre Jesus, o concílio de Calcedônia estabelece que Jesus ele é intensamente e verdadeiramente homem, e Jesus é intensamente e verdadeiro Deus. Ou seja, Jesus é o et vere Dei, Jesus é o et vere homus, em latim. Jesus é o verdadeiro Deus, e Jesus é o verdadeiro homem. Portanto, olhar esse texto é olhar para aquele que se identificou conosco. No livro de Isaías, capítulo de número 9, nós lemos que ele é o Emanuel, o Deus conosco. Portanto, olhar esse texto, olhar outras passagens das Escrituras, como Isaías capítulo 53, como os evangelhos ao final, que retratam a vida e a via crucis em que Jesus passa, nós estaremos vendo a realidade do texto cumprindo-se em Jesus. Jesus é esse, irmãos, Filho de Deus, que se identifica conosco em todas as vicissitudes, em todas as dificuldades que o ser humano passa. Jesus viveu cada uma delas. Portanto, eu poderia dar um nome para essa meditação como o Deus que não abandona o seu filho e os seus filhos. O Deus que não abandona o seu filho, Jesus, e os seus filhos, cada um de nós. Primeiro aspecto aqui, irmãos, que podemos identificar, verso de número 1 e verso 2, há uma exclamação
Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de mim a salvação? As palavras do meu bramido. E há uma repetição: Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Queridos, as palavras que Davi expressa aqui são palavras que nos fazem identificar com o próprio Jesus, mas que fazem se identificar também com a história de vida de cada um de nós, em momentos em que há um aparente abandono de Deus, há um aparente distanciamento de Deus, e tal qual as Escrituras, que nos ensinam, por exemplo, lá no Salmo de número 13, onde o salmista vai fazer a pergunta: Senhor, até quando? Até quando, Senhor? Até quando? Parece-me que dá a ideia de que o salmista tem pressa de que Deus lhe trate com rapidez questões as quais ele vai apresentar. O salmista aqui, irmãos, ele vai nos apresentar esses questionamentos, essas exclamações: Deus meu, por que me desamparastes? Com uma sensação de um aparente abandono. E eu gostaria de acrescentar, portanto, a expressão ainda que nos sintamos abandonados, Deus não nos abandonou. Ainda que Jesus tenha se sentido aparentemente abandonado, o Pai não o abandonou. Ainda que Davi, o autor do texto, tenha se sentido abandonado, ainda que Deus não abandonou e não abandona os seus filhos. Segundo, ainda que passemos por humilhações, porque o texto vai dizer, irmãos, a partir do verso de número 4, quase que numa construção de pensamento, como que diz: os nossos pais confiaram em Deus, as nossas gerações passadas confiaram em Deus, mas onde está Deus neste momento? Verso 4, ele diz: nossos pais confiaram em Ti e os livraste, a Ti clamaram e se livraram, confiaram em Ti e não foram confundidos. O salmista está argumentando, irmãos, momentos da história de vida em que há uma ação, uma intervenção soberana de Deus e que Deus lhes trouxe respostas. E que numa palavra profética futura, apresentando Jesus, como quem Jesus questionando por que o Pai o havia abandonado, se Deus, o Pai, esteve com Moisés, se Deus, o Pai, esteve com José, se Deus, o Pai, esteve com Abraão, se Deus, o Pai, esteve com Jacó, se Deus, o Pai, esteve com Isaac, se Deus, o Pai, esteve com a nação de Israel, provendo e suprindo as suas necessidades. Senhor, nossos pais confiaram em Ti. Queridos irmãos, quantas vezes também brota em nossa mente pensamentos e questionamentos em que parece-me que em tempos remotos, em tempos passados, parece que Deus agia de forma mais intensa. Mas não é bem isso, irmãos. Ainda que houvesse uma aparente humilhação, um aparente distanciamento de Deus, conforme a descrição do texto, porque ao final da construção o salmista vai dizer: parece que nós somos um verme, parece que nós não somos nada, parece que nós não temos nenhum valor, e os nossos inimigos zombam de nós. Irmãos, ainda que nós tenhamos uma aparente humilhação dos homens ou das circunstâncias da vida, Deus não nos abandona. Deus não abandonou Israel, Deus não abandonou Jesus, Deus não abandonou Davi, Deus não abandonou a sua igreja. Terceiro, ainda que haja afrontas, porque o texto vai dizer, queridos irmãos, a partir do verso de número 7, ele fala de zombaria dos que afrouxam os lábios e meneiam as cabeças, e até a zombaria, como foi feito com o próprio Jesus,
Salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus. O verso de número 8 diz: confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Num tom de deboche, é como se o inimigo, Satanás, bem como os seus demônios e todos quantos estão aliados a ele, zombando do crente, zombando da igreja, zombando dos servos do Senhor, e trazendo com um ar de chacota: vocês não servem a Deus? Vocês não buscam a Deus? Vocês não recorrem a Ele? Onde está o seu Deus? E a descrição é: busquem nele salvação. Queridos irmãos, e é nessa hora que nós temos que entender que, apesar de um aparente abandono, ainda que venhamos a sofrer algum tipo de afronta, de deboche, Deus não nos abandona. Os Salmos, ele é muito claro. Ele está questionando coisas que nós questionamos, trazendo pensamentos que às vezes vêm não por nossa boca, não por nossas mentes, mas pela boca de outro, que sabe que nós somos do Senhor, que conhece e percebe a nossa fé cristã. Deus não nos abandona a despeito da afronta. A despeito da afronta. Verso de número 10, ele traz como que um histórico da própria vida. Senhor, eu confiei em Ti desde o nascimento, desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe. E aí no verso de número 11, ele vai fazer a mesma petição que é descrita lá no Salmo de número 51, mas numa outra perspectiva. No Salmo 51, o salmista ele diz assim: Senhor, não me repulses da Tua presença e nem retires de mim o Teu Santo Espírito. Por que Davi está fazendo e falando isso para Deus? Porque Davi havia pecado contra o Senhor, o adultério que ele praticou contra Deus, contra Batseba, o assassinato de Urias. Isso fez com que Davi ocultasse o seu pecado durante 2 anos, ocultando aquela vergonha. A criança nasce, recorre a Deus, Deus não permite que a criança permaneça viva, e Davi agora vai chorar amargamente por conta da morte daquela criança, fruto das consequências do seu pecado. Nesse momento, irmãos, Davi está falando: Senhor, não me repulse da Tua presença e nem retires de mim o Teu Santo Espírito. Sabe por quê? Porque no Velho Testamento o Espírito Santo ele ia e vinha. Ele não tinha uma presença permanente como no contexto do Novo Testamento. E por não ter essa presença constante no Novo Testamento, ele sentiu seco, vazio. Chega num ponto do texto aqui que ele fala que a língua havia se apegado em sua boca. Você se lembra no Salmos 32 que ele fala que enquanto ele calou o seu pecado, ele perdeu o seu vigor e se tornou como sequidão de estio. Secura. Porque o pecado, irmãos, gera isso. E o pecado não confessado, ele gera essa condição de frieza espiritual, de distanciamento de Deus. E ele está falando: Deus, não me repulse da Tua presença, não me tires da Tua presença, não me retires do Teu Santo Espírito. Exatamente por conta do que havia acontecido com ele. Mas aqui, irmãos, não é por conta de problema, de pecado. E no verso de número 11, ele está falando: não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima. Irmãos, olhando esses salmos numa perspectiva profética, apontando para Jesus, e Jesus cumprindo o texto, Jesus está experimentando o distanciamento de Deus, porque Deus precisou afastar-se de seu Filho, porque Jesus havia se feito pecado, mas Ele não pecou. Em nossas vidas, nem sempre a relação é de causa e efeito,
E eu tive até que esses dias explicar para o meu pai, às vezes na fragilidade emocional, afeta também a espiritualidade. A pergunta dele foi: o que eu fiz para estar sofrendo o que eu estou sofrendo? O que eu fiz para estar sofrendo tanto? Porque chegou um tempo de muita dor física, e dor incomoda. E eu disse para ele: pai, não é bem assim, pai. Não é bem assim. Nós sofremos aqui na terra e passamos por tribulações, não porque fizemos alguma coisa diretamente contra Deus, mas sofremos aqui na terra por causa do pecado que afetou toda a raça humana. E esse pecado que veio de Adão, que perpassou gerações, chegou até nós. E a consequência disso é que nós sofremos, é por isso que nós morremos. Aí ele falou assim: então é por isso que o Salmos de número 13, para mim, é um Salmos que me traz muito acalento, que eu estou sempre dizendo para Deus: até quando, Senhor? Irmãos, Davi aqui está falando de tribulação que chega na casa do crente, a despeito de não ter nenhum tipo de transgressão, contrariedade, erro, como chegou a tribulação sobre Jesus. E Jesus, antes de experimentar aquele momento de tribulação, de sofrimento, você se lembra que lá no Getsêmani, Jesus orando com os seus discípulos, e ele está orando ali, e Jesus está sentindo uma agonia profunda, onde o texto bíblico vai dizer que Jesus suou sangue. E Jesus está orando, irmãos, e dizendo: Senhor, se possível, eu não quero passar por essa tribulação. Eu não quero passar por isso. Eu não quero beber esse cálice. E, amados, o que nós temos aqui é o próprio Deus fazendo cumprir sobre Jesus um propósito divino. E esse propósito tem a ver com o fato de que Jesus passaria, sim, por aquele momento de tribulação, aquele momento de sofrimento, de angústia. Jesus, irmão, sofreu angustiosamente mais do que cada um de nós aqui. Todas as angústias que nós experimentamos e que na psicologia damos nomes a cada uma delas, Jesus viveu isso de uma forma muito mais intensa. É por isso que qualquer outro paliativo, qualquer outra ação é paliativa, ela não chega no cerne, não chega no ponto nevrálgico. E Jesus é esse, irmãos, que está sendo apontado no capítulo 22 por Davi como aquele que haveria de experimentar essa tribulação. E ainda que passasse pela tribulação, o nosso Deus e Pai não o abandonaria. Talvez faça sentido para nós o que Davi vai escrever no Salmos do dia número 23, bem próximo do capítulo de número 22, e no 23, verso 4, ele fala: ainda que eu ande pelo vale, ainda que eu ande pelo vale, onde há uma sombra, uma penumbra, um ar de morte, morte física, morte emocional, morte espiritual, ainda que haja esse terror, tal qual vivido por Abraão, agora expresso por Davi, ainda que eu passe por uma tribulação tão intensa, eu não vou temer. Irmãos, nós temos aqui então, esse ainda que, tem esse momento de tribulação, o Senhor não abandona os seus filhos. E parece-me que Davi vai intensificar um pouquinho mais, usando não uma metáfora, mas algo real daqueles dias, quando a força do homem era, digamos assim, limitada ante alguns animais que tinham uma força tremenda. Ele usa a ideia de touros, de leão, ele fala sobre cães e, por fim, vai usar a ideia de malfeitores. A partir do verso de número 12, nesse momento de tribulação, para intensificar a ideia do quanto ele estava sofrendo, do quanto havia oposição, do quanto havia esse espezinhamento
que lhe causava dor, ele usa a expressão: muitos touros me cercam. Ele fala: muitos touros de Bazã. Os comentaristas, quando falam de touro de Bazã, dão a ideia de um pasto verdejante, aqueles touros selvagens, em pastos selvagens, e que tem uma força selvagem brutal. Os touros de Bazã estavam ali. Ele vai usar a ideia do leão que estava rugindo o tempo todo, na tentativa, de alguma forma, de lhe trazer algum tipo de sofrimento. Ele vai usar a ideia dos cães, verso de número 16: cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Por fim, ele vai usar a ideia de que estava cercado de pessoas que eram ruins. Davi está expressando no seu texto profético, o que ele viveu, o que Jesus haveria de experimentar, quando esses touros agora não são animais, mas são pessoas. Os touros, o sinédrio, os judeus; os touros, os fariseus; os touros, os fariseus, os opositores; os touros, os sacerdotes, os sumos sacerdotes. E, amados, quais são os touros, os leões que estão cercando você e expondo você a uma situação de tribulação? Ainda que haja tribulação, as Escrituras nos ensinam que Deus não nos abandona. Quinto, depois disso tudo, parece que Davi entra num momento de percepção, de lucidez, de clareza de ideias. E a partir do verso de número 19, ele vai dizer categoricamente: tu, porém, Senhor, não te afastes de mim, força minha, apressa-te em socorrer. Davi está falando: Deus, não se afaste. Ele havia dito isso antes, e ele reitera: o Senhor é a minha força. Irmãos, nos dias tão difíceis como esses que nós estamos vivendo, e quem estava na escola dominical, hoje pela manhã, em uma fala sobre o livro de Apocalipse, capítulo de número 19, eu citei que duas coisas os crentes precisam ter hoje. Primeiro, discernimento sobre o que está acontecendo em nossa época, em nossa geração. Fazer uma leitura pelo prisma das Escrituras. Se você não tiver discernimento, a Bíblia nos ensina e nos aponta que, se não fossem abreviados aqueles dias, até os eleitos seriam enganados. Então você que conhece a palavra de Deus, se você não tiver discernimento nesta geração, é bem provável que, não tendo entendimento das Escrituras, não comparando circunstâncias, você possa ser um desses que está exposto ao engano. A gente viu bem recentemente alguém dizer que esse livro precisa ser reescrito. Para mim é um engano. A gente tem alguns teólogos dizendo que Deus não previu absolutamente nada. Tudo que acontece é um mero susto, porque Deus não tem ideia das catástrofes, das coisas ruins, das tragédias. São pessoas que estão aí, na mídia, escrevendo nas grandes revistas evangélicas, grandes templos, grandes igrejas, estão aí. E muitos estão sob a sua liderança. Queridos, se o crente hoje não tiver discernimento da palavra, ele vai ser seduzido a pensar contrariamente àquilo que as Escrituras ensinam. E a segunda coisa que é preciso ter é vigilância. E vigilância, irmão, significa oração, leitura bíblica, comunhão, estar de atenção em relação às coisas de Deus, uma vigilância que nos permita estar sempre prontos para receber o noivo. E para receber o noivo, irmãos, a parábola das 10 virgens nos ensina muito claramente: é estar com a vida cheia de azeite, não é estar com um pouquinho nem pela metade, é estar cheio.
Porque Deus espera que nós, a sua igreja, estejamos ataviados, limpos, santificados para recebê-lo. E é exatamente nessa construção que nós temos aqui, onde o salmista está falando assim: tu, Senhor, não te afaste de mim, força minha. É o Senhor que nos dá força nessa geração e nesse tempo para enfrentarmos os desafios, irmãos. É nesse tempo que nós precisamos entender aquilo que Atos 1:8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E esse Espírito do Senhor, tão somente Ele é que nos capacitará para vivermos uma vida cristã profunda em tempos difíceis. E se você tentar me convencer que nós não estamos vivendo tempo difícil, estão fácil, então só está fácil para você. Só está fácil para você. Porque no geral não está fácil para ninguém. O salmista está falando, olha, ele está pedindo ajuda. Pedindo ajuda num tempo de uma aparente sensação de abandono. Aparente sensação de abandono. Novamente ele fala do leão, ele fala do chifre do búfalo, dando a ideia da força de um animal selvagem vindo contra em ataques. Ele diz: salva-me das fauces do leão, verso 21, e dos chifres dos búfalos. A metáfora de Davi é uma descrição de forças que se opõem à vida cristã. Forças que se opuseram a Davi, forças que se opuseram a Jesus e forças que se opõem a nós. E Paulo vai falar em Efésios capítulo de número 6 que a nossa luta não é contra sangue e carne, mas é contra principados e potestades, contra as forças espirituais do mal, contra este mundo tenebroso que o tempo todo se manifesta opondo a sua vida e a sua fé cristã. E lá em Pedro, o apóstolo Pedro vai dizer que o diabo ruge como um leão tentando tragar você. Então, se está fácil para você, meu irmão, eu vou dizer que não está fácil para mim. E é por isso que eu preciso de Deus. Eu preciso orar. É por isso que eu preciso ler a Bíblia. É por isso que eu preciso da comunhão dos santos. É por isso que eu preciso de oração, orar por alguém orar por mim. É por isso que eu preciso da igreja. Da igreja. Porque tão somente na igreja que se vai viver essa dimensão de uma espiritualidade e de uma comunhão tão profunda, irmãos. Porque se temos Deus como Pai, Lutero diz, nós temos a igreja como mãe que nos alimenta com a sua palavra. Sexto, em meio à luta, Davi prega. Interessante isso. Ele diz assim, verso de número 22: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores do meio da congregação. A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores em meio à congregação. Irmãos, nós temos aqui um momento interessante, porque até então só tinha coisa ruim, né? Só coisa ruim acontecendo. E Davi citando cada uma delas, apontando para o que havia de acontecer com Jesus, um apontamento também daquilo que acontece com a vida do crente, só coisa ruim. E parece que quando tem coisa ruim, a nossa ideia é sempre nos calar, ou então encontrar, em alguns momentos, pessoas que sejam a causa da coisa ruim que nos aconteceu. Uma projeção. Jogamos para fora de nós algum conteúdo, como se alguém fosse culpado de alguma coisa ruim que nos aconteceu. É interessante que, nessas horas, a nossa tendência é lamentar, é reclamar e murmurar. Pergunto para você: você é um murmurador? Você é um lamentador? Você é um reclamador? Usando uma expressão, você é um poliqueixoso? O que é um poliqueixoso? Poli, uma pessoa que se queixa. Ai, está ruim, bem.
Ah, tá ruim, amor. Ah, tá ruim, pastor. Ah, tá ruim, vida. Ah, tá ruim. Então morre, meu irmão. Morre. Aí vai ficar bom para você. A vida tá ruim, tá tudo ruim, nada tá bom. O poliqueixoso, irmãos, ele vai ver sempre tragédia, ele não vai ver coisa boa. Parece que cega os olhos. Davi aqui, irmãos, ele está descrevendo coisas ruins, mas parece que tem uma mudança de pensamento a partir desse verso, e essa mudança é: a meus irmãos eu declarei o teu nome. O que Davi está fazendo, irmãos? Davi está pregando. Está ruim, mas eu estou falando de Deus. Está ruim, mas eu estou vivendo. Está ruim, mas eu estou declarando a minha fé. Está ruim, mas eu estou anunciando aquilo que eu creio. Está ruim, mas eu estou vivendo numa outra perspectiva. Eu sei que não está bom, mas eu estou vivendo numa perspectiva onde Deus está nisso. É diferente. Ele está dizendo: a meus irmãos, declarei o teu nome, e eu cantar-te louvores ao teu nome no meio da congregação. Está ruim, mas eu estou cantando. Está ruim, mas eu estou louvando. Está ruim, mas eu estou servindo. Está ruim, mas eu estou fazendo aquilo que tem que ser feito. Ainda que haja um aparente abandono, continue louvando. Me permita, Renato e Michael. O Renato já foi, né? Está aqui? Está aí. Eu vou ter que trocar o óculos. Perderam o pai esses dias, né? Eu estava lá com vocês. Estão aqui louvando o Senhor. Louvado seja Deus por isso. E se propondo a fazer coisas para Deus, para servir o Senhor. Louvado seja Deus por isso. Irmãos, às vezes vai estar tão ruim, e tem aqueles profetas do caos que só vão trazer para nós uma mensagem de que a coisa vai piorar. Não ouça, não escute, não dê atenção aos profetas do caos. Davi está dizendo: eu vou declarar, apontando para Jesus, irmãos, nesses salmos. Jesus estava vivendo um momento muito ruim, maltratado pelos chicotes dos romanos. Jesus, aquele que recebeu cusparada. Jesus, aquele que foi levado até a cruz. Jesus, aquele que estava ali na cruz vazado em um de seus lados. Jesus, aquele que tem nas suas mãos cravos, na sua cabeça espinhos, uma multidão que o cercava. Jesus tinha tudo para se calar e tão somente reclamar. Mas Jesus na cruz houve uma pergunta, porque até no momento de dor tem gente que está em situação pior. E a situação pior foi que alguém lhe perguntou: mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ainda no momento ruim, Jesus pregou. Jesus não se calou. Jesus declarou aos seus irmãos, e aquele irmão, quem era Deus. Talvez não usou tantos argumentos, mas a sua própria vida foi uma mensagem clara do amor redentor do nosso Deus, que salva, que restaura, que faz algo novo e que dá uma viva esperança. Jesus é esse que está pregando: você vai estar comigo hoje no paraíso. Ainda que um aparente abandono, em meio à luta, ele prega, ele louva, ele glorifica, ele testemunha, ele anuncia quem é Deus. E por isso, irmãos, há um canto por parte do próprio Davi. E esse canto de Davi se estabelece a partir do verso 24, quando ele diz assim: pois não desprezou nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas ouviu quando lhe gritou por socorro.
Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E Davi está falando, Senhor, de ti vem o louvor da grande congregação. Cumprirei os meus votos na tua presença, na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se, louvarão o Senhor. Davi está reconhecendo, irmãos, que é Deus, como Jesus também reconheceu que era Deus que estava em tudo aquilo. E por fim, a descrição do evangelista é que quando Jesus passa por tudo que tinha que passar, capítulo de número 19, verso 28 de João, Jesus na cruz diz assim, tetelestai. Jesus disse, tudo que eu tinha que fazer, Pai, eu fiz. Tudo que eu tinha que pagar, eu paguei. Jesus cumpre o plano de Deus, estabelecendo agora um novo caminho para que o homem pudesse chegar diante de Deus, através da sua vida, da sua morte e da sua futura ressurreição 3 dias depois. É por isso, irmãos, que ao final de tudo, Davi vai fazer uma declaração de fé. E olhando para o que Jesus Cristo fez, Jesus, antes de morrer, de passar por tudo isso, ele havia feito a declaração de fé. Davi, no verso de número 28, ele fala assim, pois do Senhor é o reino, e é Ele que governa todas as nações. É do Senhor o reino. O Senhor governa as nações. E, amados, quando nós olhamos a vida de Jesus, João Batista foi aquele que anunciou que após ele viria aquele que ele não era digno de tirar as sandálias do pé. E que aquele que viria, haveria de anunciar o reino. João Batista é aquele que prega, arrependei-vos, porque é chegado o reino. Jesus Cristo, quando começa o seu ministério a partir de Lucas capítulo de número 4, Mateus capítulo 4, depois que passa pela tentação, Jesus começa a pregar o evangelho do reino. E Jesus, quando vai conversar com Nicodemos, João capítulo 3, vai dizer para Nicodemos que quem quiser adentrar ao reino de Deus tem que nascer de novo. Somente dessa forma alguém pode ver o reino. E Davi está falando, é do Senhor o reino. E esse reino que é do Senhor faz com que Ele governe todas as nações. Nações, pessoas, povos. Davi faz uma declaração de fé. E essa declaração de fé, irmãos, é expressa por Jesus, quando Ele nos ensina a orar. Vamos orar de olho aberto e fazer essa mesma declaração? Vamos recitar a oração dominical? Façamos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Assim seja, porque teu é o reino. Irmãos, Davi está falando de Jesus, e está falando que você tem que ter essa mesma atitude, porque uma vez que nós temos Cristo, nós temos a mente de Cristo, nós temos a vida de Cristo, e ter a mente de Cristo, ter a vida de Cristo, significa que nós não participamos do reino da terra. Uma vez que nós nos convertemos, nós participamos do reino dos céus, onde um rei governa sobre tudo e sobre todos.
ainda que coisas ruins aconteçam, Deus está sempre no trono, governando sobre tudo e sobre todos. Que você seja um súdito desse reino. E se não é, a única forma de adentrar o reino é o arrependimento. É uma vida quebrantada diante de Deus. É dessa forma que nós adentramos o reino. Confessando Jesus com a boca, declarando com o nosso coração que Ele é o Senhor da nossa vida. E não há nenhum outro que isso substitua ou faça o que Cristo fez por nós ali na cruz. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que esses salmos nos encha de esperança. E quando você estiver fazendo perguntas tal qual ele faz, Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Leia os salmos nessa perspectiva e renove-se de esperança, como esse texto me trouxe renovação nesses últimos dias. Deus abençoe cada um de nós.